Começamos agora mais uma aula de português. Hoje, dia 8 de junho de 2020. E eu começo com forró porque estamos no mês junino, tá ok? Vamos falar sobre linguagem formal e linguagem informal. Linguagem formal e linguagem informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar e são utilizadas em textos distintos. Vamos estudar? Um pouquinho de forró, né? Adoro música, gente. Adoro música, adoro forró. Adoro São João. Adoro mês junino. Pra mim é o melhor mês do ano. Eu sou pra você, mas a voz de vocês é muito mais bonita. Vamos lá. Ó, a linguagem formal e a informal, como eu já disse, são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Pessoal, isso é muito importante. Vocês saberem onde e como usar a linguagem informal e onde pode ser usada a linguagem informal e quando se deve usar a formal, porque geralmente a gente usa a formal, nós que somos brasileiros temos um português que é oriundo do latim vulgar, né? Então nós usamos muitas variações linguísticas e muitas variações, né? Então falamos muito dentro da linguagem informal, mas tem certas situações que a gente tem por obrigação de usar a formal. Na aula que eu dou para vocês, eu uso a linguagem formal e a informal porque eu estou dissertando e eu estou expondo, né? Estou usando dois tipos de texto e de discurso. Mas em determinadas situações você só pode falar formalmente. E o informal, em algumas situações, vocês não podem jamais falar. Certo? Então vamos estudar isso aí. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal, porque nós temos aquela intimidade. Não é verdade? Nós temos aquela conexão, nós falamos com pessoas que estão dentro do nosso convívio e não tem nenhum vínculo empregatício, pode até ter, mas a gente ainda utiliza a linguagem informal, geralmente. Entretanto, se estamos numa reunião de empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto formal, devemos utilizar a linguagem formal, como eu falei para vocês. Ó, tem aqui uma charge que eu vou passar para vocês, que na verdade é um cartoon, né? Que a moça falo fluente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Poliglota, viu? Aí o cara perguntou, o entrevistador perguntou, e o português? Ela, aí vareia. Quebrou todo o discurso dela de poliglota, porque se ela sabe falar português, formalmente, ela iria dizer, aí vai variar, né?
mas ela deveria, na verdade, responder sim. Sei falar português fluentemente, formalmente, com os 7 fatores pragmáticos. Eu, numa entrevista, diria isso, certo? Na tirinha que eu comentei, podemos notar a presença da linguagem formal e informal. A linguagem formal também é chamada de culta. Está pautada, ó, vou até anotar aqui, ó. Formal. Está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Ou seja, redigir bem as palavras, usar as regras gramaticais na fala, no discurso, no texto. Já a linguagem informal ou coloquial, deixa eu representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, aquela que a gente fala de boa, tranquilo, sem se preocupar muito, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Mas eu não aconselho que vocês usem muito a linguagem informal, não, porque se tornam vícios de linguagem, certo? E é muito ruim nós termos vícios de linguagem, porque na hora que a gente vai falar na linguagem culta ou formal, a gente acaba vacilando, entendeu? No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e informal. Dessa forma, quando vocês produzem um texto, pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea ou coloquial, que é informal. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Por isso que eu falei, você tem que aprender gramática. Não adianta a gente trabalhar texto, não adianta a gente trabalhar interpretação, não adianta a gente trabalhar produção se a gente não tem a base gramatical. Vocês não têm. Então eu tenho que fazer toda essa cama gramatical para a gente começar a tirar a maior onda. Tirar a maior onda na linguagem culta seria arrasar, né? Ou ter êxito nos textos que nós venhamos a produzir ou discursar. Assim, para que isso não aconteça, é importante estar atento a essas variações para não cometer erros. É bom você estar atento à linguagem formal e à informal para você saber usar ela em cada situação. Se for numa situação de usar formal, tentem usar o máximo do formal. Se a situação ela permite que seja informal, aí está liberado, certo? Duas dicas muito importantes para evitar um texto repleto de erros e expressões coloquiais são: conhecer as regras gramaticais, como eu já falei, possuir principalmente o hábito da leitura que vocês não gostam, tem preguiça, mas até o fim desse ano vocês vão ler perfeitamente, com todas as pausas rítmicas, com todas as concordâncias verbais, com tudo que o texto formal precisa para ser
redigido ou discursado por vocês. Que eu quero sentir orgulho de vocês no fim desse ano. Quero entregar vocês do 9º ano para o ensino médio, prontos para produzir o texto e interpretar de forma inequívoca. Certo? Possui o hábito da leitura que auxilia na compreensão e produção de textos, como eu falei, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. Então eu vou até passar um vocabulário para vocês por arquivo, certo? Porque se eu for passar em aula gravada, é muito extenso. Então eu vou passar um vocabulário para vocês se situarem. Eu peço até desculpa por não ter passado logo no início, né? Porque eu uso muitas palavras cultas e talvez vocês não entendam. Mas eu estou sempre aqui, né? Eu atendo o Buriti de 7 da manhã até 11h45 todos os dias. E eu atendo o João Belmiro de 1 da tarde a 17h45 todos os dias da semana. Às vezes eu entro no sábado, né? Mas aí contribuam comigo, por favor, que eu preciso de uma folguinha. Vamos aqui para os exemplos. Para entender essas duas modalidades linguísticas. Vamos ver os exemplos, né? Exemplo 1. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o fabuloso bolo de fubá, cremoso, e a qual aprendera com sua avó Carmélia. Gente, esse é um texto, um exemplo totalmente formal. Ele é um tipo de texto descritivo totalmente formal. Não dá para ver nada de coloquial nisso, certo? Exemplo 2. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela anos antes da gente se casar. Ó, vejam que quando eu falei esperar, eu falei como se tivesse um acento agudo no ar. E a gente deve pronunciar na linguagem formal esperar. Já na informal a gente fala esperar, acento agudo. Nisso, se estivéssemos usando a linguagem informal, estaríamos escrevendo nisto. Chegaram pode ser informal e pode ser formal, dependendo do contexto. Tava já é informal, porque se fosse usar o formal seria estava. Boa pra caramba, ou seja, muito boa, excelente. Para caramba, informal. Muito boa ou excelente, formal.
com é a conjunção com. Mas como nós temos muitos vícios de linguagens, nós trocamos o com formal por o com informal. Isso é uma coisa que é da nossa língua portuguesa mesmo. E casar informal, porque soa como se tivesse um acento agudo no último A. Mas na verdade a palavra é casar. Então se a gente for falar formalmente, falamos casar. Mas na linguagem informal a gente fala casar. Mas eu não falo dessa forma. De acordo com os exemplos, fica claro distinguir o texto formal, que é o exemplo 1, e o texto informal, que é o exemplo 2. Observe que o primeiro exemplo que eu citei segue regras gramaticais de concordância e pontuação. É tanto que na minha fonética houve pausas rítmicas bem trabalhadas. Já o segundo não segue as normas da língua culta, ou seja, a formal. Apresenta erros gramaticais, ortográficos e falta de pontuação. Por isso que eu exijo tanto, pessoal, coesão e coerência no texto de vocês. Já está feita aqui a atividade, está tranquila, dá para vocês responderem de boa, sem nenhum problema. E aí vai estar nos grupos de WhatsApp disponível para vocês. Eu estarei atendendo vocês no horário de aula específico de cada escola, os 5 dias da semana. Reafirmo, quem não quer atender os alunos todos os dias da semana, problema deles. Eu atendo, eu trabalho pela educação, em função da educação. Ser professor, ser educador é o que eu mais amo na minha vida. É a parte da minha vida, depois da saúde, que eu dou mais importância. É a minha profissão, que é desvalorizada, mas eu faço com muito amor. É tanto que eu preparo tudo isso aqui, ó, pra vocês. Depois eu até posto o make-off de como é que eu gravo essas aulas. Tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. E fiquem com Deus. Pessoal, eu espero que vocês sigam as orientações de higiene, os cuidados, através das recomendações da OMS. Se necessário sair de casa, usem máscara, passem álcool em gel. Quando for no supermercado, usem luvas. Se cuidem, pessoal. Vamos tentar amenizar essa situação para que tudo isso acabe mais rápido e nós venhamos a estar juntos novamente, presencialmente, nos abraçando, nos cumprimentando, apertando as mãos, como a nossa vida real é. Estamos vivendo um universo paralelo, temos que nos adequar a eles. Eu estou vendo isso como uma grande oportunidade e eu espero que vocês vejam também. Vamos de forrozinho para terminar a aula? Um bom dia para o pessoal do João Belmiro, um bom dia para o pessoal do Buriti, uma boa tarde para o pessoal do 9º ano do João Belmiro e um forte abraço do professor Gabriel.
considerou aquele que vocês mais amam. Adoro vocês, gente. Veja a gaivota pelo céu, o sol sorrindo sobre O nome dessa música é Meu Cenário. É em homenagem ao meu cenário, pessoal. o universo escurecendo, a noite então nascendo, belo cenário para o mundo. Até a próxima aula! Fingir